E estamos iniciando mais um podcast Felicidade em Cena, sempre com o patrocínio de Tiba Instrumentos Musicais, tudo na área da música. Brinqueduc, brinquedos educativos, pedagógicos, são empresários e empresas de sucesso que vai te fazer sentir em casa. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui, sabe com quem? Estou aqui com meu amigo Juarez. Juarez da Suel, pode ser assim? Isso aí. Juarez da Suel, seja bem-vindo. Sinta-se em casa, tu estás em casa. Que felicidade estar aqui, Roselei. Poxa Fico vida. muito feliz com esse convite para a gente prosear um pouco. Eu que te acompanho. Há poucos dias o Elinho esteve aqui, assistiu acho que umas 3 vezes O Elinho. a entrevista dele, né? E hoje estou tendo a oportunidade de estar aqui, conversar um pouquinho com vocês. Talvez quem não me conhece direito vai me conhecer um pouquinho melhor, né? Meu nome é Juarez dos Santos Júnior, é com S, né? Agora Mas que eu entendi. É o Juarez, é o Suel, é o Júnior da Suel. Então esse cara sou eu aí. É Juarez. Juarez dos Santos Júnior. Poxa vida, e esse nome ele tem a ver com alguma... É o nome do meu pai. Era Juarez. Eu trago o Júnior, né, como filho, né? Isso. Exatamente. Mas Juarez, porque eu sempre ouvi falar Juarez. Sim. Então, É que o Juarez é com um Z, então ele vem do espanhol, né? Tudo que é do espanhol vem com Z. E do português, né? Então é com S, né? Então fica Juarez, né? não sabia. Exatamente. Olha aqui, começamos em alta aqui aprendendo. Então Mas Juarez. tudo certo, da forma que me chamam aí, tá tudo certo. Não tem Desde problema. criança te chamavam de Juarez ou Juarez? Júnior. Júnior. Em casa, onde a gente acaba indo, é muito o Júnior, né? Então, Formalmente, me chamam de Juarez, né? Alguns me chamam corretamente de Juarez, mas na maioria dos ambientes é o Júnior, Júnior da Suel. A sua esposa, quando tá brava contigo, ela te chama de Juarez, Juarez ou Júnior? Mas aí ela continua me chamando de Júnior. De Júnior, sempre. Exatamente. Então ela tá sempre brava. Ela parece que tá. Um beijo pra Larissa aí que vai nos assistir. Agora tu foste bem. Um beijo pra ela, porque senão... Quem manda lá em casa, né? Ela fala, nós já estamos de orelha murcha, né? Não é nem tanto no nome, é no tom que elas falam com a gente, aí, né? Alguém tem que botar ordem, né? Mas que sejam elas, né? Exatamente. Mas que honra. E Juarez, de onde que tu vieste para São Miguel do Oeste? Nasceste aqui ou vieste do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo? Então eu vim de Passo Fundo, mais precisamente no interior de Sertão, na linha Butiá. Nasci lá, filho de agricultor, meu pai era agricultor, meu pai era vacinador. Olha Na só. época, você vacinava muito contra a fitose e tal, então meu pai trabalhou 35 anos para o estado, né? E ele era médico veterinário. Não era veterinário, na época era um não? concurso para ser vacinador, né? Poxa, já viu? Então ele era concursado, né? E ele também tinha uma pequena propriedade lá. Eu sou filho já do segundo casamento, né? Certo. E comecei a minha vida, então, lá no interior, ajudando o pai, ajudando a mãe, em tudo que precisava. E eu tinha 10 para 11 anos, né? Então, meu pai me deu a sugestão de eu morar com a minha irmã, filha do primeiro casamento dele, né? Na cidade, para ter mais condição de estudar e começar a trabalhar, né? Roselei, mal sabia eu que foi um grande conselho, foi uma das últimas conversas que eu tive com ele. Eu perdi meu pai logo em seguida, muito cedo, né? Não é possível. Mas a minha vida mudou a partir dali. Eu fui morar com a minha irmã, então eu estudava de manhã e comecei a trabalhar na ABB de Passo Fundo. Eu era boleiro. Boleiro, quando eu falo, o pessoal pensa que eu era bom de bola, né? Porque tu tem estilo, né, de jogador de futebol. O estilo pode ser, o futebol falta um pouco. Viu? Então eu ajudava o professor de tênis, eu juntava bolinha, o professor dava aula, na época o Gustavo Kirten estava, o Guga, né? Tava muito em alta, e eu ajudava o professor lá, juntava bolinha de tênis e tal. Aprendi a jogar um esporte que eu adoro. Ainda joga hoje? Ainda jogo. Vou lá com o Sidão bater uma bolinha de vez em quando, né? Lá na BB. Mas lá foi onde eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego. Aprendi a jogar tênis, aprendi a respeitar o tênis. Ele é um esporte de muito respeito, de muita dedicação, de muita honestidade, e é você com você mesmo. E tu tens que ter um preparo muito grande. Também. Então, comecei lá de boleiro de tênis e sou muito feliz por aquela oportunidade. O Luiz foi quem me acolheu lá. Depois foi meu padrinho de crisma, né? E ele mora lá em Passo Fundo ainda. Mora em Passo Fundo. Um abraço para ele, então. Um abraço pro Luiz, que com certeza vai nos assistir. O Luiz e a Joana, né?
que volta e meia eu tenho a felicidade de recebê-los aqui em São Miguel, vem me Olha só. visitar e é uma alegria porque foram eles que me deram muita orientação na época, né? E muito do que eu sou eu devo ao Luiz, né? Que foi uma grande pessoa na minha vida. Essa gratidão é incrível nós termos, né? É. Porque ela só nos faz nós termos mais sucesso na vida. Tudo que a gente é grato e tudo que a gente valoriza que aconteceu conosco um dia, porque é a nossa história. Exatamente. Mas antes dos 10 anos, então, você morava com teus pais. Exatamente. Tu com te meu lembras pai da tua comigo. infância? Muito, Era muito. jogar futebol, era carrinho... Porque lá no interior de Butiá, Isso. sertão, De sertão, é. aí era Butiá, A linha Butiá. linha Butiá, É. e interior da linha Butiá. Interior da linha Butiá. Um Era abraço lá. pra esse povo. É que eu gosto do interior. Era quase no fundo da grota, viu? O interior é Oh, luxo. exatamente. Assim como é luxo a gente ter uma história para contar, Sim. lá no interior do interior é um luxo. É isso aí. A gente tem paz lá, a gente podia sair uma vez por mês, Juarez, para um lugar assim que nem tivesse internet. Podia ter um rádio a pilha, como antigamente, com aquele chill, quase a gente não ouvia nada. Tu já imaginou que dia maravilhoso a gente ia passar na vida? Tu sabe que, Roseli, na casa que eu nasci lá, nós não tínhamos energia elétrica. Eu fui ter energia elétrica em casa quando eu fui morar com a minha irmã, né? Depois 10 anos. Com 10, 11 anos, né, que eu fui ter energia elétrica em casa. Antes a televisão era com a bateria. O Rio Grande do Sul é um pouco mais atrasado, né? Não tem a evolução que Santa Catarina. Santa Catarina é um estado fora da curva a nível nacional e sempre foi adiantado em relação ao Rio Grande do Sul. Mas a minha infância foi muito assim, ó, com cavalo, com rodeio, muita atividade assim, ó, de pesca, de interior mesmo, de lida, de campo. Meu pai era um baita de um gaúcho e eu trago muito disso. Tanto que há pouco tempo agora, depois de muitos anos, eu consegui ter a condição, comprei um sítio aí, criei um gado, trouxe minha mãe hoje mora aqui no interior de Paraíso, na linha Castelo Branco, onde eu comprei um sítio lá, e lá a gente tem de tudo. Inclusive agora na sexta-feira eu vou fazer para os nossos colaboradores, é uma turma grande, vou fazer uns costelões, vai ter música, vai ter muita festa lá no meu rancho, na beira do Rio das Flores. Tá todo mundo convidado para ir lá? Tá todo mundo convidado. Chopp e boia à vontade, Roseli. Poxa vida, então olha pessoal, tá todo mundo convidado. Então a gente não perde a essência, né? A gente volta para isso e é uma terapia para mim ir lá. Tu tens cavalo lá também? Tenho 3 cavalos lá, gosto muito disso. Aliás, né? as constelações familiares, algumas estão começando a ser feitas com cavalos. Valeu. Pela energia poderosa que tem um cavalo, pela força que ele tem, né? Então, olha só, os cavalos são... há um tempo atrás Eles têm uma sintonia muito grande, né? Eu li que há um tempo atrás a maioria das famílias tinham um cavalo, era normal, e não era normal as famílias terem carros. Hoje é mais normal a família ter um carro e não ter um cavalo. A família que tem um cavalo hoje é considerada uma família rica. Opa! Olha ali, então. Mas rica em todos os sentidos, no sentido também de... Eu acho que a riqueza é um conjunto de coisas. É a saúde, é as amizades, é a felicidade, né? Poxa Eu acho que é a maior riqueza, né? O maior segredo da felicidade, o que tu achas que é? Eu acho que é a gente estar feliz, a gente viver bem, a gente fazer aquilo que a gente gosta, a gente ter a alegria de acordar todos os dias porque sabe que vai ser um dia especial. Eu vejo muito isso em você, me admira muito, né? A gente, às vezes, na correria do dia a dia, às vezes não observa as simples coisas, né? Sim. Que hoje eu tenho voltado a observar, que eu levo meu filho lá, o Heitorzinho, o Heitor Miguel, um beijo, Heitor Miguel. É uma alegria, eu levo ele lá e ele adora os bichos, eu adoro ver ele assim, ó, ir lá, o cavalo, o cacá, o cachorro, andar por lá, né? Então, talvez assim, conseguir passar um pouco daquilo que eu vivi na minha infância, ele poder proporcionar para ele também, coisa que é difícil hoje, né? Porque a cidade hoje, ela trouxe muita gente, né? E o interior, tem muita gente retornando, mas não é todo mundo que tem esse acesso, né? Mas então aí está o maior segredo da nossa felicidade. No teu caso, aqui que você citou o exemplo do seu filho. Então, quando tu vê ele feliz, tu te tornas mais feliz. Então, talvez, quando nós deixamos as outras pessoas felizes, as pessoas que amamos, que estão ao nosso redor felizes, nós é que nos tornamos pessoas mais felizes. Então, esse é o maior exemplo que tu falaste agora.
Esse é o maior segredo. Por que eu sou feliz? Porque eu sou soma na vida das outras pessoas. Porque, de alguma forma, eu deixo as outras pessoas se sentirem bem quando estou perto de mim. Eu falo eu, mas em termos gerais, todos nós somos assim. É verdade. Então, quando a gente vê uma pessoa feliz por aí, é simplesmente porque ela está fazendo outras pessoas serem felizes também. Que foi o nítido exemplo que tu falaste agora aqui. É isso aí. Fantástico. Que bom, boa. Você aprendendo com o professor Roselei. Não, que isso, eu aprendendo aqui, eu que estou aprendendo nesse verdade. bate-papo. Muito Então, bom. em casa, lá no interior, até os 10 anos, as brincadeiras eram aquelas normais do Normais. interior. Carrinho de latinha de sardinha, bodoque, Joelho ralado, tombo de cavalo. dedão do pé com a tampa erguida, Exato, bola de pano correndo nas rosetas. bicho de pé, piolho, De tudo. berne. Não, mas Não. não foi para tanto, mas era por aí, viu? Mas um pouquinho antes de você, tinha tudo isso. É. Que mais ou menos na minha época, né? Sim. Eu nasci em 73, você nasceu em 86. 86. Entrei pro veterano esse ano aí, ó, Roselei. Tu tá nos veteranos. Tu vê como uma coisa... mas que bom, né? Eu Mas- acho que tomara que a gente fique bem velho, né? Mas Porque é sinal que vamos ter uma vida longa, não, né? e os veteranos é uma etapa logo seguinte ali, criança, jovem, adulto, veterano. Agora que a gente começa a viver. Exatamente. Depois dos veteranos, aí falam em terceira idade, em melhor idade. Isso. A melhor idade é a hora que a gente tá. Exatamente. Essa é a melhor idade. 70 anos é a melhor idade. 20 anos é a melhor idade. Exatamente. A gente é que faz acontecer a melhor idade. O melhor dia é hoje, né? Exatamente. O melhor momento é agora e por aí vai. Exatamente. E aí depois já foste trabalhar, depois de ser um ajuntador de bolinhas, foste para outro trabalho na vida. Aí, nesse período ali, eu me foquei muito, e foi um conselho do meu pai, na questão da educação, de estudar. E eu tive a felicidade de, no ano de 1999, ganhar um concurso de redação. Eu estudava numa escola pública do bairro Veracruz, em Passo Fundo, a escola Professor Arno Otkiel. Olha só. E eu ganhei um concurso de redação que falava sobre a colonização do Brasil. O nome do projeto chamava-se Sonhar é Preciso, Brasil 500 anos. E aí eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio para Portugal e aquilo abriu minha cabeça infinitamente, né? Me deu assim, ó, me mostrou que o mundo tinha muitas possibilidades, que dependia do meu esforço, e isso eu trago para minha vida, que tudo que a gente deseja, se a gente busca, a gente consegue. A gente pode ser, ter ou fazer o que a gente quiser. Isso aí. O que nós temos é que estar disposto a pagar o preço por aquilo, né? Isso aí. Então a recompensa que eu tive foi maravilhosa. No ano seguinte, eu novamente fiz um outro concurso de redação que era sobre a colonização do Rio Grande do Sul. E aí, novamente, eu fui abençoado. Você né? ganhou os dois. Ganhei os dois. Então, aí eu conheci muito sobre a história do Rio Grande do Sul, o Uruguai, colônia do Sacramento no Uruguai. A gente foi recebido pelo governador. Estive no Jornal do Almoço com a Cristina Ranzolin. Poxa Estive vida. no Jornal do Almoço sentado também na mesa, Jornal do Almoço local em Passo Fundo. Então, aquilo ali tudo foi coisas assim que me abriu a cabeça, que a gente podia sair da verga, como se diz lá no... Então né? você sempre foi um grande estudante. Eu sempre fui dedicado. Eu não sou nenhum gênio, mas eu sempre entreguei aquilo que eu me propus a fazer, entreguei da melhor forma possível. Eu faço isso até hoje. Isso era o ano de 1999. 99. Eu viajei no ano 2000 para Portugal. Não tinha chat GPT, não tinha internet. É. Você foi na raça fazer a redação, defendê-la e ficar em primeiro lugar. Exatamente. Eu lembro que eu frequentava a biblioteca da UPF, da Universidade de Passo Fundo, e lá tinha muitos livros, muita coisa que eu busquei. E eu tive a minha irmã, a Débora, que me ajudou muito a organizar essas ideias. Foi um conjunto de pessoas e de coisas que me ajudaram e eu cheguei lá. Então, mas computador, algumas pessoas até tinham. A internet não existia. O celular... Eu acho que era muito inacessível, a gente não tinha. Ninguém quase tinha. O telefone fixo em algumas residências, né? Então, e como eu falo, no Rio Grande, eu vejo uma diferença muito grande em relação a Santa Catarina, que tem uma evolução bem maior do que o Rio Grande, né? Então, era realmente na dedicação, né? Eram outros tempos, mas
cada tempo tem a sua maneira. Hoje a gente vive Exatamente. aí a plena era das IAs, da inteligência artificial, que é uma grande revolução, talvez maior até do que a chegada da internet, né? E a gente tem que viver esse momento para poder entender que a gente está vivendo no mundo, né, no ano de 2026 e que a realidade é essa, que naquela era bem diferente, né? Isto. Então, após eu retornar, eu tive a oportunidade de trabalhar, fui convidado, por eu jogar tênis, por eu entender de raquete de tênis, a trabalhar na Play Tênis, que é uma loja de esporte que tem em Passo Fundo. Lá eles têm várias unidades, é uma rede, né? E na época, o Domingos Justin, né, que era Você tinha quanto? Uns 16? 14 anos. Né? E aí eu fui trabalhar lá, eu encordoava a raquete, botava as cordas na raquete, fazia o serviço de banco, então eu levava um malote todo dia no banco. Na época, Roselei, para tu ter uma ideia, o cartão de crédito, não é que nem hoje que a gente aproxima o celular e faz o pagamento. É. Você vai lembrar, Eu vou. colocava o cartão numa maquininha que tinha um carbono, que você tirava uma cópia do carbono, por isso que o cartão de crédito tinha os números, agora não tem mais, tinha os números salientes, né? Com Sim. relevo, né? Isso. Porque daí ele no carbono ele marcava ali os dados do cartão. Não sabia. Aí você ligava num 0800 e diz que tal, e daí se a pessoa tinha limite, ia dizendo tal, né? E aí você passava o cartão, escrevia à mão quantas vezes e o valor e a pessoa assinava. No outro dia tu levava no banco aquele carbono, uma via do carbono ficava para o cliente. Era assim? E aí o banco processava esse cartão, esse pagamento, né? E depois entrava na conta de quem vendeu, né? E cheques e tal. Então eu fazia esse trabalho, encordoava a raquete e logo passei a ser vendedor, porque como eu jogava, eu conhecia todas as raquetes, e as raquetes elas têm especificações diferentes para cada tipo de jogo, e eu jogava razoavelmente bem, ganhei alguns Jogava bem, campeonatos jogava e bem. tudo mais, né? Então, É. eu entendi, então Ainda joga. comecei a vender, então me tornei um vendedor também rapidamente, né? E por ter o relacionamento com o pessoal do clube, com o pessoal que me pagava uma coca, eu ia jogar, me pagava um lanche, enfim, eu sempre fui muito de fazer essa parte de relacionamento com as pessoas, né? Show. E foi o que me levou. Então, mas foi a Play Tênis que me fez tomar o gosto de ser um comerciante. Lá eles me capacitaram, lá eles me levavam para os treinamentos em Porto Alegre. O que tinha, eles me levavam, porque eles acreditavam que eu ia ficar durante muito tempo no grupo, estavam me preparando para ser um gestor e realmente me fez eu entender como que funcionava o comércio. O coloninho, né? Comecei a entender, comecei a vender Nike, Adidas, eu quis trabalhar no shopping, né? E aquilo me transformou. Então foi a partir dali que eu tomei esse gosto por vendas, por negociação, por comércio. Tenho uma gratidão muito grande pela Play Tênis, né? Uma coisa que eu acredito muito e eu faço, e acredito que a única forma de você prosperar é você multiplicar talentos. E Isso aí. foi isso que eles fizeram comigo lá, e é isso que eu procuro fazer hoje com muitas pessoas dentro do meu grupo. Eu tenho muita gente boa, e nosso Sim. grupo hoje é grande, passa de 40 pessoas, né? Mas nós Poxa temos muitas pessoas que nós estamos desenvolvendo, temos muitos que já estão bem desenvolvidos e continuam buscando mais, e tem muitos que nós precisamos acender essa chama aí para fazer a diferença, né, para a sua vida e aonde estiver, né? Então eu acredito Com muito certeza. nisso. É a transformação das pessoas, é a multiplicação de talentos que geram prosperidade. E isso é papel de um grande líder. Ele identificar talento nas pessoas que fazem parte da equipe dele. Mas voltando lá para Passo Fundo, eles só deixavam o malote contigo, essa questão toda de cartão de crédito contigo, por causa da confiança que eles adquiriram em você. Eles só te capacitaram porque eles viram talento em você. Eles não, senão nenhuma empresa acaba investindo em alguém que ela não vê potencial. Então, Certo. desde muito cedo, você sempre tinha esse potencial muito grande. E, de alguma forma, não deixava a peteca cair. Seguia em frente. Tu sabe que assim, Roseli, eu tinha uma coisa que desde pequeno me deixava muito inquieto. E eu pensava, o que eu vou ser? Uhum. Será que eu vou ter uma casa? Cara, era muita dificuldade. Será que eu vou ter um carro, cara? Quem vai ser eu com 18 anos? Mas isso era desde pequeno eu pensava isso, né? Isso. E aí, talvez isso, essa preocupação, essa inquietude. Claro, a gente abre mão de muita coisa, né? Uhum. Para você buscar os objetivos. Mas a recompensa, ela vem. Sim. Tudo que se dedica, o que planta, colhe, né? Mas eu lembro que eu pensava muito, cara.
quem vai ser o Júnior com 18, com 20 anos, com Exatamente. 25 e depois, né, com 40, como, né? É. Então a vida me deu muito mais do que eu imaginava, né? Com 50, com 60, com 70, com 80 e por aí vai, E né? por aí vai, Tu exatamente. vê, Juarez, que a gente está sempre fazendo planos. Mas o que me chama a atenção nessa história é a tua dedicação por ter ficado em primeiro lugar 2 vezes na redação. Então, tu sempre foste uma pessoa muito dedicada. Sim. Você entusiasmada, a gente, a vontade, ela faz a gente chegar a lugares incríveis. Exatamente. Então, eu acredito que isso tudo faz com que a gente vai ficando cada vez mais feliz, né? Por tudo isso que a gente tem planos, que a gente sonha, que a gente pretende, onde eu quero chegar. A gente pode cair, a gente pode errar, a gente pode perder, a gente pode quebrar a cara, mas a gente vai levantar. E Exatamente. aos pouquinhos vai seguindo em frente. Tá na nossa cabeça, né? Exatamente. Olha, se nós pudéssemos, de alguma forma, jogar essa energia para as pessoas que às vezes estão lá cabisbaixas, porque algo não deu muito certo, porque alguém falou mal de mim, porque... Ah, não, é vida que segue e a gente vai seguindo em frente sempre. A vida é muito boa. Não é, pequenas coisas, não é as coisas cotidianas que acontecem que vão estragar o teu dia. A gente tem que ter a cabeça de que o momento seguinte vai ser melhor e depende da gente. Isso. Depende da gente. Se a gente ficar com mágoa, se a gente ficar triste, ou se a gente tiver qualquer coisa contra alguém, quem sofre é a gente, a outra pessoa não está sentindo nada. Exato. Então, é a gente que tem que ficar bem para poder ter uma vida e poder também proporcionar um ambiente agradável para as pessoas que estão próximas da gente, que normalmente são as pessoas que a gente ama, né? Exato. O que os outros vão dizer se não deu certo? Ah, são só os outros. Exatamente. A gente é que vai sentir na pele, vai aprender e vai seguir em frente. Exatamente. E por aí vai. Então, Juarez, depois de lá, aí vieste para cá, então tu já tinha... Que idade você tinha quando chegou em São Miguel? Eu vim com 18 anos. Ah, com 18 anos. Então ficaste naquela empresa até os 18. Até os 18. E foi assim difícil de eu sair de lá. Eu Porque imagino. o pessoal não esperava que eu fosse tomar uma decisão dessa. Sim. E eu cheguei num ponto que eu estava muito bem estabilizado lá. Porque eu era vendedor, eu tinha comissionamento, eu tinha oportunidade de crescimento, oportunidade de ir fazer uma faculdade. Cidade grande. Cidade grande, com muitos problemas, diferente daqui. São Miguel é maravilhoso. Eu sou suspeito de falar de São Miguel, porque essa cidade, ela me deu tudo. E ela continua me dando cada vez mais e mais e mais e mais. É uma cidade que meus parentes que vêm aqui ficam impressionados com a limpeza, com a organização. Então, São Miguel é maravilhoso. Mas lá eu já tinha um começo dentro dessa organização que eu estava. Então, eu saí de lá e vim ser vendedor. Vendedor na estrada. Na época não tinha o GPS, não era como é hoje, né? Não, era Tu imagina que em 2004 eu peguei um mapa da 4 rodas e saí de cidade em cidade tentando vender. Eu cheguei a momento assim, Roselei, que eu financei um carro no nome da minha irmã, né? E fui pagando as parcelas e fui tentar porque eu precisava mais. Eu sempre fui muito inquieto e a minha vida sempre foi feita de grandes decisões. E a vida, a gente tem que tomar decisões. Pior do que tomar uma decisão errada e não tomar nenhuma, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar decisões certas ou erradas. Mas nesse período, por muitas vezes, eu me peguei assim, chorando, cara. De pensar, cara, eu larguei uma estrutura que eu já tinha construído para começar algo que não está dando certo. E aí eu comecei a chegar em muitos clientes. E você vendia o quê, Juarez? Eu vendia óculos. Eu trabalhei durante um tempo numa empresa aqui de São Miguel. Eu vendia vários outros produtos. Aí depois... Mas o produto principal que eu vendi era óculos e armações, né? Aí eu comecei com a humildade os lojistas, né, a me ensinar. Né? Me ajuda. Comecei a mostrar alguns produtos e de repente eu comecei a cair, a fazer o relacionamento, né? E comecei a vender, comecei a vender. Eu fazia o Paraná, né? Então, se tu me falar do estado do Paraná, eu devo conhecer praticamente todas as cidades. Tá? Não só o Noroeste aqui, você Não, foi para cima. Fui a Londrina, Maringá e no meio todas as cidades pequenas que existem, Curitiba, lá na divisa com São Paulo, conheço, trabalhando também em Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Depois eu vim a ter representantes, acompanhava alguns, mas nesse momento, nessa época ali eu fazia o Paraná. Com o carro financiado da sua irmã, que carro era?
Era um Gol bolinha ano 99. Todos bons. Um Gol branco, viu? Esse aí? Era aquele Gol, andou. E aí eu comecei a fazer. E aí eu comecei a pegar o ônibus da Costa Sul aqui no Posto Pinheirinho. Uhum. Saía no domingo de meio-dia e ia para São Paulo. E aí os lojistas começaram a me falar: ó, vai lá que tu vai encontrar produto e tal. E eu comecei a ir e comecei a comprar caneta, chaveiro. O que eu via que dá. Porra, eu nem acreditava, era muito barato lá. Na época tu não tinha a internet, né? Não tinha hoje a facilidade de você encontrar tudo na palma da mão, né? Tu tinha que ir atrás, né? Mas eu era um guri. E fui, né? Durante muitas vezes fui a São Paulo, comprava, vendia, fui agregando até que daí eu digo, cara, eu tô bom, eu vou fazer minha empresa. Paguei o carro da minha irmã já? Não, mas viu, durante muitos anos eu vendi o almoço para comprar janta, viu? Nessa época ali, Roselei, assim, ó, não é? A gente, hoje as pessoas veem a gente e graças a Deus, como eu falei, eu acho que Deus me deu muito e continua me dando. Mas nas cidades grandes eu ia no mercado, comprava 2 pãozinhos cacetinho, Uhum. 2 bananas, Colocava dentro do pão. ou alguma coisa lá, um pacote de bolacha, comia de meio-dia. Sabe por quê? Sim. Porque era importante economizar, era importante fazer a coisa dar certo, né? Eu controlava tudo numa agenda, assim, ó, cara, uma água, pedágio, combustível, hotel. Dormi em hotéis, assim, o que eu dormi de roupa. Barbaridade. Então Também tu imagina, né? já fiz isso. Então tu imagina. Barbaridade. Então foram momentos importantes que construíram, né? Quem eu sou hoje, né? Mas aí eu comecei a pensar em fazer a minha empresa. Eu já tinha dado um passo importante, já tinha me estabilizado, já tinha feito clientes. Isso. E aí nasceu a Suel. A Suel, cara, a Suel foi um... Que ano? Que ano foi isso? Isso foi por 2006. 2006. 2005. Meu primeiro CNPJ é de dezembro de 2005. Então, às vezes as pessoas me encontram aí, né? Me veem de uns anos para cá, né? Uhum. Vocês vejam, são 20 anos de CNPJ, né? 20 anos. São 20 anos de 2005, CNPJ. 2006. Então, eu comecei muito cedo também. Então, meu processo, ele foi bastante antecipado, né? Mas, Juarez, 20 anos na área empresarial não é muito. Porque a gente demora um tempo patinando, a gente demora um tempo até ir ajustando, ajeitando. Então, parabéns. Tu tens um grande sucesso nessa caminhada. Muito obrigado, muito obrigado. E assim, aquilo que tu fala, a gente cria um sonho e a gente vai realizando e cada vez os nossos sonhos ficam maiores, né? Isso. Como diz o Walt Disney, que é, na minha opinião, um dos maiores empreendedores do mundo. Se você pode sonhar, você pode realizar. Então a gente tem que sonhar, mas tem que correr atrás e tem que batalhar para fazer o sonho se tornar realidade. Então, cada vez a gente sonha mais alto, né? Mas aí saiu a Suel. Como que saiu a Suel? Na época, a Mormai, quem não teve um óculos da Mormai, né? Era líder de mercado, aqueles óculos esportivos, né? Lá na Playtennis, inclusive, eu vendia os óculos da Mormai. Estilosos. Dominava o país, né? Na venda de óculos e outros segmentos também. E aí eu pensava, eu tenho que criar uma marca relacionada ao mundo do surf. Olha só. E aí foi nomes dali, nomes de lá. Eu já tinha visto Suel, eu já tinha visto loja com nome Suel, mas eu imaginava que já tinha registro. E fui tentar outros nomes também. Fui tentar lá a loja, já tinha registro. Fui tentar Suel, não estava registrado. Então, encaminhei o registro. Eu, desde muito cedo, eu fui organizado e pensando assim em construir algo grande. Porque se eu não tivesse registrado naquela época, talvez eu não registraria mais, não teria hoje a marca que a gente tem, né? Tanto de produto quanto de lojas, né? Então, eu registrei Suel. Suel, ela vem do mundo do surf. Ela significa a melhor onda para ser surfada. O surfista, eu surfei um swell de tantos metros. No dicionário em inglês significa ondulação oceânica. Certo. Mas no mundo do surf, ela é a onda perfeita. Por isso que a gente usou muito tempo e ainda usa o nosso slogan Swell. Essa é a onda, né? Então, essa é a onda, Suel. Então, saiu a Suel e eu passei a chegar nos clientes que eu já atendia. E aí eu era aquele gurizinho que comecei lá pedindo ajuda, né, para os lojistas, né, os donos de óticas, de relojoaria, né? E aí, cara, eu pensava, será que vão me aceitar agora? Então eu chegava, e tu tem que ter estratégia, né? Além de ter o produto certo, e aí eu sempre fui bom em escolher o que vende, porque tudo que eu
escolhia, eu vendia. Comprava em São Paulo, botava minha marca e chegava no lojista, vendia. Mas aí eu cheguei com uma estratégia seguinte, bom, agora eu não estou mais na empresa tal e eu estou na Suel. Suel Certo. tem uma linha assim, 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 assim e tal. Na época, os óculos polarizados estavam lançando, aquele óculos que elimina os reflexos, mostrava a lente e a armação e tal. E aí, beleza, beleza, alguns. Aí teve alguns que eu. Não, tu tá na Suel. Legal, cara. Eu até pensei assim, pô, será que já existe É essa empresa? boa essa estratégia. Caiu no gosto, cara. Sabe, o nome ficou, sabe assim, o Suel. Mormais Combinou. Suel. Ah, Eu digo, bingo, é isso aí. E aí, foi esse processo, fui colocando representantes, a gente expôs 7 anos seguidos na maior feira de ótica, joias e relógios do Mercosul, que acontece todo ano em Gramado. Hoje eu visito lá, né, aham. como comprador, mas na época eu ia expor, então fiz uma amizade lá na época com o presidente da feira, eu comprava os estojinhos dos óculos lá dele e tal, e consegui entrar lá, a gente vendeu para o Brasil inteiro, mas a nossa região que nós atendia com representantes era Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós Certo. vendíamos para vários outros estados também. Mas hoje ainda tens Não, os representantes? não. Aí, esse é o meu negócio começou no atacado. Então, eu vendia no varejo. Pro varejo. Eu era Isso. atacadista, vendia pro varejista. Certo. E foi muito bom durante muito tempo. Mas sempre com aquela dificuldade de que eu não tinha giro, então eu tinha que comprar à vista, vender a prazo, eu corria no banco, trocava cheque, trocava boleto. Era sempre assim, ó, era uma coisa de louco. E na época, Roselei, hoje nós temos uma Selic de 14,25, né? Aham. 14,5. Na época, a Selic era 20, 21, 19%. Não sei se vocês se Eu lembram. lembro, lembro. Era um absurdo. Era realmente assim, ó, coragem. Eu acho que o empreendedor, ele tem que ter um conjunto de informações para não fazer besteira, mas Isso. tem que ter coragem. É. Porque empreender é desafiador. E sempre foi. Hoje S- continua sendo, mas sempre foi desafiador. Então, durante muito tempo, isso foi feito de uma forma assim, ó, aham. é, numa, no fio da navalha, como se diz, né? Você não podia errar, Não podia errar. porque senão o financeiro estourar. Não, não podia errar. Quebrava, né? Quebrava, Exato. mas quem já era quebrado também não tinha muito o que fazer, né? Então, e aí esse mercado passou a mudar ali por 2010, para você entender como que eu fui para o varejo daí, né? Aham. Hoje a gente tem 8 lojas no segmento de varejo, né? 8 lojas na região Na aqui. região aqui. Iporã do Oeste, Maravilha, Dionísio Cerqueira, tenho 5 lojas aqui, né? Então são 4 de ótica, joalheria, relojoaria, e daí uma que a gente, de outro segmento, que é a moda masculina, a Suel, né? Show. Chega Fábio. Mas aí, as grandes marcas, e aí eu falo de decisões que sempre foram importantes ser tomadas, né? As grandes marcas, e eu dou um exemplo da Ray-Ban. Que a Sim. Ray-Ban é do grupo Luxottica, que hoje é o maior grupo de óculos do mundo, né? Uhum. E eles têm lá umas 50 marcas. Mas a Ray-Ban tinha um representante no estado, que a cada 6 meses vinha a Chapecó, fazia um showroom, e possivelmente deveria ter, no máximo, uma ótica, falando aqui de São Miguel, que trabalhava com Ray-Ban nessa época. Certo. Mas todo mundo gostaria de trabalhar com Ray-Ban, porque Ray-Ban é o filé mignon. E essas marcas, então, eu dou o exemplo da Ray-Ban, mas todas as outras marcas fizeram esse movimento de essa globalização que aconteceu com o Brasil, né? Desde a época lá do Collor, quando começou a mudar, né? Com os carros e depois veio. E hoje a gente vive um acesso a tudo, né? Mas na Sim. época não era. Então essas marcas começaram a ter a intenção de atender todo mundo. Então tu pega uma Ray-Ban que tinha um representante que fazia a cada 6 meses um showroom em Chapecó, por exemplo, né? Mas isso Uhum. era no Brasil inteiro. Passou a ter vários representantes atendendo todas as lojas. Só que para tu comprar o Ray-Ban, tu tinha que comprar várias outras marcas, o Arnett, o Vogue, outras marcas menores. Então, tu tinha que comprar um volume grande de outras marcas para depois tu chegar no Ray-Ban. Então, eu comecei a chegar nos lojistas, né? E com a minha Suel lá, né? A Suel que eu sempre vendi, Não crescendo. precisava comprar outras marcas? Eu era o que eu era uma marca pequena, né? Então eu Isso. era o que muitos lojistas pequenos conseguiam acessar, né? Exatamente. E aí chegava lá o lojista, cara, eu comecei um processo aí para abrir Ray-Ban, eu tive que comprar 100 óculos da Arnett, 100 não sei do que, eu não vou poder te comprar. E no outro a mesma coisa, e no outro mês a mesma coisa, e começou a ficar estranho esse negócio. Eu digo, opa, sinal de alerta, né? Esse negócio está mudando, esse negócio está mudando. Eu tive muitos concorrentes que insistiram e foram até Aham. se terminar, né? Eu, então, nesse momento,
eu tive a oportunidade de ir para o varejo com a joalheria e ótica Sofia, né? Então, eu comecei com a sociedade, né? Ali, Aham. e a gente comprou a joalheria e ótica Sofia, ali Seu do lado curso. da Marte Cortinas, ali na frente da antiga Fávero, a antiga Lojas Marte, né? Marte, Isso ali, isto. continua até. Então, eu comprei e passei a pensar em fazer a Suel Óptica e Joalheria, eu tinha uma vontade muito grande de trazer para São Miguel marcas que não tinham. Sim. Diesel, Fossil, Armani, marcas top, né? Aham. Enfim. E comprei a Sofia para fazer isso. E aí eu tirei o pé do atacado e investi um pouco no varejo. Não sei como que eu fiz o negócio, porque, na verdade, na base da coragem. Aham. Eu lembro que eu Tu já vendi ti- os 2 terrenos que eu tinha, eu vendi o meu carro, financiei outro, um pouco de Isto. dinheiro, parcelei uma parte direto e ainda fiz uma sociedade. Tá? Então era um milagre da transformação Foi um dos melhores negócios da minha vida, uma grande decisão. Quando eu comprei a Sofia, Roselei, Aham. eu queria fazer a Suel, né? A Sim. loja Suel. E eu passei a olhar aquela loja, conheci a história da professora Sofia, que você deve ter conhecido. Fomos colegas na universidade. Uma história linda, a clientela. E eu digo, cara, eu tenho que mudar processo, eu tenho que melhorar, trazer mais produto, eu tenho que melhorar um monte de coisa. Aham. Mas eu não posso mudar o nome dessa loja. E eu não mudei. Pode. E eu não mudei. Ficou Ficou. Joalheria Ótica Sofia até hoje. Uma loja que tem um resultado maravilhoso. É uma das tuas É lojas. uma loja minha, faz parte do Poxa vida, grupo olha, não isso. sabia. A Fábio é a gerente lá, né? Aham. É uma loja que anda perfeitamente, né? Show. Depois, no início eu tinha uma sociedade, depois fiquei sozinho, né? Mas é uma loja maravilhosa que já tinha uma história linda e que a gente deu continuidade, como depois nós vamos fazer com a própria Fávero Modas, que nós trocamos o nome, mas é uma continuidade também. Então, e aí depois eu vim fazer a Suel Óptica e Joalheria, aqui onde era aqui na Almirante Tamandaré, né? Aham. Depois agora a gente está aqui na 15 de novembro, mas iniciou ali, né? E fazer aquela loja que eu desejava, né? E aí eu parti para o varejo. Mas foi essa decisão da dificuldade que eu comecei a encontrar no atacado, né? E na hora certa eu tive a condição de fazer, mudar e me tornei aí um varejista. E hoje a gente não trabalha praticamente mais nada com atacado. Durante alguns anos a gente foi diminuindo, 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 e aí a gente focou nas nossas lojas. Olha como os caminhos da gente, eles vão, parece que sendo direcionados para um certo lugar, né? Talvez tantos anos você na estrada vendendo, porque o estar na estrada, eu também estou muito na estrada com palestras e tudo mais, ela tem é muito desafiador. Então você não é que se acomodou, mas você viu que lá teria talvez uma dificuldade maior, mas que aqui seria algo que faria você crescer de alguma forma, com esse conglomerado de empresas. E também Muito era show. assim, ó, muita gente que talvez vai nos assistir aí vai entender o que eu tô falando. Cara, eu chegava no domingo, eu já me dava uma ansiedade, cara, porque eu sabia que eu tinha que sair de madrugada Isso é a estrada. e viajar longe e visitar, bater de porta em porta. Não sabia para quem ia vender, quanto ia vender e como que iria ser. Além dos riscos da estrada e dormir todo dia num hotel diferente, né? Claro que depois a gente vai fazendo muita amizade na estrada com clientes e tudo mais, né? Mas eu te falo que eu para mim, o meu objetivo foi muito necessário, porque me capitalizou, me fez o meu começo, né? Mas o meu objetivo era parar de viajar. Exatamente. E eu consegui, né, depois com as minhas lojas. Daí eu fui fazer administração 2012. Aí eu iniciei a administração, era 5 anos, né? Então era 5 presencial anos. toda noite, né? Professor Então, Ornélio era o o coordenador. Ornélio era o coordenador, Abraço, exatamente. professor Ornélio. Exatamente, professor Ornélio e tantos outros mestres lá que aí viraram meus clientes, amigos. E aí eu fiz a faculdade de administração num momento muito importante, porque eu aprendia lá e Já aplicava colocava. na minha atividade, né? Show. Então foi muito prático, assim, né? Eu já tinha feito também o técnico em ótica, né? Eu sou ótico, tenho vários na minha equipe também que são técnicos em ótica. Então a gente tem uma equipe de especialistas aí, né? Mas aí a administração para mim veio no momento certo e principalmente no momento em que eu consegui aplicar
E de lá também da universidade veio o Dani, né? O Dani, que hoje é o gestor das nossas lojas, o Uhum, Daniel Trentin, é uhum. um guri aí que Que também fez administração. nós estudávamos juntos, né? Ah, vocês eram Colegas. colegas. Então, lá em 2012, ele veio trabalhar comigo, né? Tá até Aham. hoje aí, né? Eu digo assim, ó, que ele é o intraempreendedor. Ele é aquele empreendedor que empreende dentro da minha empresa. Ele é uma pessoa indispensável, assim como eu tenho a Michelle, como eu tenho vários, né? Mas eu falo deles dois porque são dois líderes, né? A Michelle na área administrativa, financeira, e ele na área da gestão de todas as unidades, né? Então, veio lá da universidade também, né? E além da amizade, é uma pessoa que está aí, que se realiza também dentro da minha empresa, né? Juarez, então você acha que o estudar na vida, o se preparar na vida, ele é primordial para alguém que queira seguir algum caminho empresarial, concursos nem se fala. Então, essa geração que tem agora, que está indo para uma universidade, que está indo para estudar, que não parem, É isso aí. que eles continuem, porque você ainda hoje continua Muito, muito, muito. estudando, se preparando para a vida. O conhecimento ele liberta, o conhecimento ele te dá novos caminhos para seguir, ele te dá criatividade. Eu sou suspeito em falar porque eu sou muito fã. Também tenho 52 anos e continuo estudando e se Deus quiser eu não vou parar. Porque como eu trabalhava de diarista também no interior aqui de Descanso, o que me salvou na vida foi a universidade. O que salvou a minha família, o que salva hoje a minha família é se preparar, é estudar. Tem coisas melhores para se fazer? Tem. Muito. Mas se você não gosta muito de estudar, se você, às vezes, que a gente vá sem gostar mesmo. Depois a gente vai aprendendo a gostar, vai se apaixonando pelo que a gente gosta de fazer, né? E aí ninguém segura. Roselei, o conhecimento é a única coisa que nunca ninguém nos tira e que Exato. sempre vai fazer a diferença em qualquer momento da nossa vida. Exato. E outra coisa que para mim é muito claro, muitas vezes a gente não gosta de certas coisas, Uhum. mas quem só faz o que é fácil torna a vida difícil. Então é Isso. preciso fazer o que é preciso ser feito. Exatamente. E pronto, para você ali na frente você colher frutos, né, melhores, né? Você precisa fazer o caminho e o caminho não é só de rosas, ele tem muitos espinhos, né? Então, para ser feliz, tu tem que, claro, aproveitar a jornada, mas precisa passar pelo processo, precisa Mas, fazer o Juarez, que é difícil. os espinhos, eles nos tornam fortes. As dificuldades tornam tornam a gente mais fortes na vida. Sim. Muitos, talvez, ou alguns que acabam desistindo, podem até ficar no caminho. Mas a dificuldade que a gente passa na vida, ela deixa a gente calejada É isso aí. para seguir em frente. Te dá sabedoria. E se perdermos tudo hoje, a gente vai fazer o dobro amanhã. Por quê? Porque nós temos essa vontade, porque nós temos essa parte motivacional Isso aí. de seguir em frente mesmo assim. Planos, Juarez, sonhos, muitos. Muitos. Hoje a gente tem uma empresa consolidada, a gente tem um grupo aí consistente, a gente está fazendo várias unidades aí no modelo de franquia, algumas híbridas. A gente tem um plano de expansão muito grande para os próximos anos aí, a gente tem um grupo de investimento aí junto com alguns amigos, né? Aí vem uma coisa assim, ó, Roselei, que eu gostaria de falar, que São Miguel... Tu tá em casa, pode falar o que tu quiser. São Miguel abriu as portas para mim e me abraçou de uma forma incrível. Mas sabe por quê, Juarez? Porque você é um grande ser humano. E antes de tu ser um grande empresário, antes de tu ser um grande médico, antes de você ser um grande contador, um grande advogado, precisamos nós primeiro ser seres humanos. E você é um grande ser humano. É por isso. Muito obrigado. E assim, ó, mas tem uma coisa que eu sempre fiz e que começou aqui em São Miguel com a JCI, com a Câmara Júnior, tá? Show. Que é ser voluntário, tá? O voluntariado, se chega para mim um Sim. currículo na minha mesa que a pessoa ela é voluntário na igreja, no Lions, no Rotary, no clube de serviço, na comunidade, onde for, ele é um currículo especial. Porque o voluntariado, ele não é para qualquer um, ele é para pessoas que realmente têm propósito. E a JCI eu comecei lá, então ocupei várias funções. Eu tive a felicidade no ano de 2012, eu tinha 24, 25 anos, eu acho que talvez o presidente mais novo da JCI São Miguel do Oeste, que tem uma história incrível, passaram grandes lideranças do nosso município, da nossa região, passaram por ali. Então, mas eu vivi a JCI com uma intensidade tão grande, a gente fez tanta coisa, pé na trilha, oratória nas escolas, eu tive em convenções nacionais,
no Rio de Janeiro, Campo dos Goytacazes, em São Paulo, em Gramado. Eu entrei no ano 2012, a Aham. Convenção Nacional foi em Gramado. Então a abertura foi no Palácio do Festival de Cinema. E eu entrei lá no tapete vermelho como presidente Poxa vida. da JCI de São Miguel do Oeste. Foi uma grande oportunidade. E no mesmo ano, a Conferência das Américas, porque a JCI tem mais de 100 países, né? Mas naquele ano a Conferência das Américas foi em Curitiba, foi no Brasil. Eu acho que desde então não teve outra Conferência das Américas no Brasil. Aham. Mas aquela foi no Brasil. E eu estava lá também como presidente de uma JCI nacional, né? Então, eu vivi grandes momentos e oportunidades dentro da JCI e fiz grandes amigos, abri muitas portas. Eu posso citar aqui, ó, dezenas de pessoas que são meus amigos daquela época, são empresários e que me levaram para o Isso. CTG, aí eu fui tesoureiro, fui Chiru das Falas, ocupei várias funções, gosto muito do tradicionalismo. Uhum. No futebol, a gente está envolvido nas comunidades, eu até estou no Conselho do Guarani também, no Conselho, Tênis, no tênis, na CDL, né? A CDL CDL. outra entidade, assim, eu estive ali os últimos 3 anos como presidente, tinha ocupado Isso. já, tinha sido vice-presidente, tinha sido diretor, e agora estive 3 anos como presidente. E nós transformamos a nossa CDL. Uhum. Trouxemos, formatamos eventos como a Faísmo, pode acompanhar hoje a dimensão que tomou, a gente faz junto com a Sismo e com a cedência do parque, da infraestrutura pela prefeitura, né? Mas são as entidades que fazem aqui. A CDL e a Sismo, diferente de muitos municípios, que é a prefeitura, que é a porta, que faz. Aqui são as entidades, né? Então, vem numa crescente muito grande. O Liquida São Miguel, nesse formato de feirão lá no parque também. Lota. Fizemos 3 edições desde a primeira edição, desde o primeiro ano, né? Nós entramos e o segredo foi as pessoas que nos cercou e que esteve na diretoria conosco. Porque eu sempre falo, o presidente, que era eu, saía na foto, falava, mas aquela turma, cada diretor que estava lá fez o seu papel de uma forma incrível. São pessoas assim ó, que são o reflexo do que elas fizeram na CDL, é o reflexo delas quanto pessoas e das suas empresas, tá? Porque são todas Com empresas certeza. de sucesso. Então, o Liquida São Miguel, o Summit Empresarial também, agora vai para a 4ª edição, nós inventamos na nossa gestão. Foi com vocês ali Foi que com o nós. início de tudo. Foi 3, agora vai para a 4ª edição, mas foi no primeiro ano que nós lançamos e olha a proporção, a gente recebe aí cerca de 50 municípios, né, aqui em São Miguel para assistir grandes palestrantes, né, cases, lançamos o Cash CDL, a CDL Jovem, que é um núcleo, né? Mas de novas lideranças para você preparar essas pessoas para elas serem protagonistas nas suas vidas, nas suas empresas e na comunidade. Então, a CDL teve uma grande transformação, mais de 800 associados, a gente teve um número muito bom. Inauguramos a sede nova, então muita coisa. Foi nos 50 anos da CDL, então tivemos a festa dos 50 anos, uma história linda, Show. com o primeiro presidente presente, seu Oswaldo Gruber, né? Seu Oswaldo Gruber, jogador de futebol. E tantos outros que construíram essa CDL, né? Que Isso. construíram essa história que é feita por muitas mãos, né? E que eu tive o privilégio de, nos últimos 3 anos, estar à frente, né? Também, através da CDL, eu estive 2 anos como presidente do Conselho das Entidades Empresariais. Esse conselho, ele envolve 17 entidades empresariais, 17 entidades produtivas, né? Certo. E ali nós temos pautas estruturantes do nosso município, né? Uhum. Como rodovias, hospital regional, EMOSC, Centro de Inovação, Aduana no Paraíso. E a gente trabalhou intensamente essas pautas. Eu, por 2 vezes, tive fala representando o Conselho das Entidades e representando São Miguel do Oeste, né? Show. Na Alesc, então eu tive fala na Alesc itinerante quando foi em Chapecó, falei com os deputados, né, na tribuna. Uhum. E quando foi em São Miguel, também aqui na UNOESC, também representando o empresariado, defendendo as nossas pautas, eu tive fala. Então a gente teve êxito em muitas coisas, né? O Hospital Regional foi anunciado que os investimentos vão sair, né? O projeto está aprovado. O EMOSC, que vai ter o ponto de coleta e distribuição aqui em São Miguel, vai ser lá no São Jorge. O Centro de Inovação se tornou uma realidade lá no prédio, junto ao prédio de jornalismo da UNOESC, lá que a UNOESC, através do professor Vitor, cedeu o espaço, a prefeitura fez a parceria, reformou. Show. Tá. Então, a gente conseguiu grandes conquistas, né? Mas isso tudo, além de nos fazer ser uma pessoa melhor, Sim.
faz a gente entregar de volta para a comunidade tanto que a comunidade nos dá, né? Porque se nós construirmos uma cidade cada vez melhor, nós vamos ter uma vida, vamos ter qualidade de vida, nossos filhos vão ter condições melhores, né? Então, Exatamente. é a gente fazer e não só esperar que os outros façam. Então, Isso. eu e várias outras coisas, eu sou rotariano, sou imagem pública do Rotary. Poxa vida, Ontem, inclusive, Juarez. tínhamos reunião, né? Aham. Eu também, eu sou, né, sou associado ao Lions, porque a minha esposa participou um pouco mais do Lions. Hoje a gente está afastado por Uhum. causa do nenê e tal, mas a gente continua contribuindo, continua ajudando, né? O Lions, porque os clubes de serviços também, eles fazem um papel muito importante. Eles fazem um papel que o poder público muitas vezes não consegue fazer numa totalidade, né? Então, os Exatamente. clubes de serviço estão ali para fazer e a gente está lá se doando, patrocinando, pagando mensalidade e talvez dando um alento para muitas pessoas que precisam, muitas vezes, de uma casa de apoio, né, que o Rotary mantém, do fraldário que o Rotary doa, das camas-macas, das cadeiras, enfim, de tanta coisa que são feitas, né? Então, eu sou um voluntário dessa cidade, né? Que show, Juarez. E isso tudo, de certa forma, retorna para a minha vida. Porque Exatamente. só acontece coisas boas, né, Roselei? Mas você, então eu até ia te perguntar depois, o que a pessoa, para trabalhar contigo, o que não está no currículo, o que você viria como um grande diferencial e é esse voluntariado? Eu vejo Tu não como precisa nem me responder, né? Eu vejo como um gente- grande diferencial. Porque assim, ó, eu acho que qualquer pessoa consegue fazer o que ela quiser. E todos nós temos talento ou temos um determinado tempo para doar para alguém, ou para uma entidade, ou para fazer com que todos E cresçamos quando juntos. uma pessoa tem essa qualidade, ela já demonstra um diferencial muito grande. Eu Sim. acredito muito nisso, Roseli. Com certeza. E incentivo as pessoas, que muitas vezes as pessoas não se sentem abraçadas por, né? Mas elas não participam, então elas têm que participar. Demonstra que ela não pensa só nela. Isso. Ela pensa em todos que fazem parte dela. Exatamente. Juarez, uma mensagem para quem hoje estaria iniciando um negócio, um empreendimento, alguém que hoje gostaria de ter sua empresa, que mensagem tu deixaria para essas pessoas? Eu acho que o grande segredo são as pessoas. O que define tudo são as pessoas. E todo mundo que eu contrato, eu deixo a seguinte mensagem, que inclusive é uma mensagem do Steve Jobs, né? Que a gente contrata pessoas, a gente traz parceiros para elas nos dizer como fazer melhor e não para nós dizer como que ela tem que fazer. Então Show. eu acho que o grande segredo é as pessoas entenderem que elas têm que ser indispensáveis, que elas têm que encontrar formas de viver o momento que a gente está vivendo hoje, que é um momento muito dinâmico, de muita celeridade, né? Que é acompanhar o momento de o que serviu ontem, talvez não serve hoje, o que serve hoje, talvez não vai servir amanhã. Então as pessoas têm que estar preparadas e acompanhar, e não pensar que sabe tudo e ficar Show. na zona de conforto. Então, Show. e aquilo que eu falei antes, que eu acredito muito, que é a frase do Walt Disney, Aham. que se você sonha, você pode realizar. Só que você precisa fazer aquilo que é preciso, né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, Show. que qualquer um pode conseguir o que quiser, mas tem que pagar o preço por aquilo. E já que vamos sonhar grande. Com certeza. O tempo é o mesmo, É o sonhar mesmo. pequenininho ou sonhar grande. Exatamente. Juarez, se eu pudesse resumir a tua história aqui, eu resumiria ela como uma história de ousadia e coragem. Nunca nunca tiveste medo. Seguiste em frente mesmo, tendo muitas e muitas vezes dificuldades. E essas dificuldades te tornaram este homem, essa empresa forte. Muito obrigado, gostei demais de saber da sua história. Quem vai nos assistir, poxa vida, é uma honra assistir Juarez. Grato demais por ter aceito o convite e por termos feito aqui esse bate-papo. Poderíamos passar horas aqui. Com certeza, Roseli. Eu é que agradeço essa oportunidade, Que é uma isso. felicidade imensa estar aqui. Também te acompanho. Você é um grande vitorioso, é uma grande liderança, isso. é uma grande inspiração, porque você tem uma Obrigado. alegria que realmente é para poucos. É poucas pessoas que
que transpiram a felicidade da maneira como você faz. Então, é uma energia boa estar perto de você. Oh, muito Fico obrigado. muito agradecido de estar aqui. Bondade E tua. a gente está sempre à disposição aí, né? Qualquer pessoa, qualquer um que queira tomar um café conosco, é só chegar aí na Suel, em qualquer uma das nossas lojas, vai ser muito bem recebido. Poxa vida, Juarez Júnior, muito obrigado, que honra. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Roselei. Muito Siga obrigado. a gente lá no canal do YouTube, Felicidade em Cena. Deixe seu like, seu comentário e até a próxima. Valeu! Valeu.